Estou muito animado em ter você comigo aqui. Eu sou o pastor Gustavo Rain e sou grato a Deus por juntos estarmos mais uma vez conectados no canal da nossa igreja, a Igreja Amor e Vida. Agora, antes da gente ver o que vai acontecer no episódio de hoje, eu quero que você se lembre do que aconteceu no episódio anterior. Sabendo que você é poderoso nessa terra, sabendo que você é justificado, que você é aceito, que você é amado. Sabe que Ele tem coisas especiais a fazer e realizar em você e através de você. Existem algumas formas do Senhor falar conosco. Ele pode falar conosco em sonhos, em visões. Ele pode falar com uma voz audível, mas Ele também pode falar com testemunho interior. Às vezes você tem aquela percepção, aquela nota por dentro e você sabe que é Ele falando com você. Mas de todas essas coisas a gente precisa prestar atenção se está em linha com a palavra de Deus, sabe? Eu não sei qual foi o rótulo que você carregou pela sua vida inteira, mas eu sei que Jesus pode te dar um novo nome, Ele te dá uma nova história. Então começa agora mais um episódio da série Superação. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa noite, independente de circunstâncias, independente do que tenha se levantado. Creia que o teu Deus é maior e melhor do que todos os decretos, do que todas as situações. Aleluia, quando Ele diz que é de verdade. Então creia, se levante, fique de pé, porque grandes coisas o Senhor já fez. Tudo que Deus falou vai acontecer.
Aleluia. Grande é o Senhor e grandes coisas Ele tem para minha e para tua vida. Você quer mais? Você quer mais? Ele tem mais para tua vida. O teu Deus tem mais para você. Quero mais, quero mais. Diante do teu trono estou, o teu vento vem e envolve-me aqui, abraçado em teu calor, sinto o teu fogo a queimar em mim. Diante do teu trono estou, o teu vento vem e envolve-me aqui, abraçado em teu
Aleluia! Deus é bom, amém? Eita, que coisa maravilhosa! Você pode repetir comigo? Deus é bom, aleluia! Deus é bom, aleluia! Deus é bom, aleluia! Uau! Ei, ele já começou a fazer, hein? Amém? Aleluia! Eu sei que você foi impactado agora com esses louvores. E eu sei também que você está com expectativa para ouvir aquilo que vai ser ministrado essa noite. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu também sei que você está com expectativa para ofertar e para trazer o seu dízimo também à casa do Senhor. Amém? Aleluia, Deus é bom, aleluia. Vamos lá então para a palavra sobre dízimos e ofertas. Deus é maravilhoso. Abra comigo lá em Salmos 1, o verso 1, que diz assim: bem-aventurado. Isso é maravilhoso. É mais do que feliz. Uau! O que é mais do que feliz para você? Já parou para pensar sobre isso? Olha isso. Bem-aventurado, mais que feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então já começa por aqui. Mais do que feliz é aquela pessoa que não se atenta àquilo que os ímpios estão dizendo. Isso também já é mais do que feliz. Olha isso. Que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou melhor, não empresta o seu ouvido às baboseiras. Vamos lá, no 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Uau! Olha isso. A pessoa mais do que feliz, ela está plantada junto à corrente de águas, e ela vai dar fruto. Diz assim, ela vai dar fruto. Aleluia! Por que ela vai dar fruto? Porque a palavra diz que se você semear, você vai colher. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Uau! A palavra diz que se você estiver firme naquilo que a palavra diz ao seu respeito, pode os ímpios, pode os escarnecedores, pode aqui todo mundo, os pecadores, estarem falando tantas e tantas coisas ruins, que o mercado isso, que o gás está alto, que a gasolina está subindo. Mas se ele te deu o dinheiro do carro, facilmente ele também te dá o dinheiro também da gasolina. Aleluia! Deus é maravilhoso. Você não, olha isso, você não precisa desligar o seu ar-condicionado para economizar a gasolina. Pega isso. Aleluia! Então aqui, volta aqui. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. É uma pessoa plantada, é uma pessoa que confia. E abra comigo lá em Provérbios. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Ele é bom e paga bem. Aleluia. Vem comigo aqui em Provérbios. Pode ir no 3. No 1 diz assim: filho meu, diz assim, está falando comigo. Uau! Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Não esqueça daquilo que eu digo na palavra. Não esqueça daquilo que está sendo ministrado sobre sua vida.
Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, os meus princípios. O princípio, dízimo, repete, dízimo, 10%. Quando Deus fala lá em Malaquias, que as pessoas estão roubando, e eles viram e falam assim, mas no que nós estamos roubando? E ele responde, nos dízimos e ofertas. É um princípio, é um mandamento, dízimo, vamos lá, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Você já percebeu que quando você dá o seu dízimo e sua oferta, você tem uma vida tranquila? Aleluia! Quando você é fiel nos mandamentos do Senhor, você não fica preocupado, você está em paz. Por quê? Vamos lá, em Malaquias 3, aleluia, olha isso, Malaquias 3, meu Pai é bom e tem cuidado de nós. Cadê aqui? Malaquias 3. Aleluia, achei. Olha comigo, aqui, Malaquias 3 e 11. Quando você traz dízimos e ofertas, olha o que acontece. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor do Exército. Uau! A vossa vide no campo não será estéril. Quando você traz o dízimo e quando você traz a oferta, tudo que você planta tem que crescer e você vai colher. Uau! É a palavra do Senhor mesmo dizendo, não será estéril. Mas quando você sai dos princípios e do mandamento, o que ele pode fazer? Pega essa palavra. Quando você cumpre os mandamentos, os princípios de Deus, ele diz que ele vai repreender o devorador, porque não vos consuma, para que não vos consuma o fruto da terra que você plantou, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor do Exército. Isso me mostra, sabe o quê? Que você possa ter no seu campo uma terra estéril, que não dê fruto. Por isso que muitas vezes não sobra dinheiro no final do mês, mas sobra muita conta. Mas que tal essa noite você acabar com isso, trazendo dízimos e ofertas? Amém? Aleluia. O meu já está aqui. E como é que você pode fazer? Você pode colocar seu celular no QR Code aí na TV. E você também pode fazer por Pix, que é o CNPJ da igreja. É o 13-319-307-1000 contra 00. Amém? Aleluia. Eu quero orar agora pela sua semente, sabendo que você está plantada no lugar certo, e por isso você vai frutificar. Aleluia. Levante aí
o seu celular com a sua semente. E vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te rendo graças, Pai, por cada semente que o Senhor tem colocado na vida dos meus irmãos, Senhor. Sabemos, Deus Todo-Poderoso, Pai, os mandamentos, e cumpriremos, Pai, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. No nome de Jesus, eu declaro sobre cada semente uma multiplicação, cada semente tendo cada vez mais frutos, e cada vez mais essa semente multiplicando mais e mais semente, para que possa cada vez mais alcançar o teu reino, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças por cada semente que o Senhor colocou em nossas mãos. Amém. Aleluia. Deus é bom, amém? Agora nós vamos voltar a adorar o único, digno, o eterno, o invencível, o inesquecível, Jesus Cristo. Aleluia. Te louvamos, Pai, porque Tu és o mesmo, porque Tu não muda, Pai. Montanhas ainda se movem, fortalezas ainda se quebram. Nós cremos em Ti e podemos ver maravilhas Tu podes fazer. Mortos ainda levantam, gigantes estão sendo mortos. Nós cremos em Ti e podemos ver maravilhas Tu podes fazer. Aqui estamos por Ti, vem e faz de novo aqui. Aqui estamos por Ti, vem e faz de novo aqui. Os corações estejam em Ti, vem e faz de novo aqui. Este é o Teu mover. Precisamos do Teu
precisamos do teu mover. Santo, 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 santo é santo, tu és tudo, Pai, tu és tudo, Pai. E agora vai começar de fato a palavra que Deus tem para nós hoje nesse segundo episódio da série Superação. Eu já estou pronto para receber tudo daqui e eu sei que daí você também vai receber a boa e agradável e perfeita palavra de Deus, né? Então fica conectado e aqui na sua tela está aparecendo um QR Code. Por meio dele você pode nos mandar o seu testemunho de superação. A gente se vê já já. Sejam bem-vindos à nossa Quinta da Fé. Olha, eu estou aqui na nossa casa, já com saudade de você. Estaríamos aqui hoje à noite para a nossa terceira noite da série de mensagens de superação, mas a distância geográfica não tem nos impedido em compartilhar a unção de Deus e o Evangelho do Senhor, né? Que bom que você chegou. Eu faço votos que aí na sua casa você prepare o seu ambiente nessa hora, para que a palavra que sai daqui do púlpito, ela toque o seu coração, ela fale com você de maneira sobrenatural. Essa é a terceira noite da nossa série de mensagens Superação. E antes de tudo, vamos fazer a nossa confissão, não é? Não é porque você está em casa que você não vai fazer a sua confissão comigo. Então pega a sua Bíblia, pode ser o seu tablet, o seu celular, chacoalha para fazer raiva no diabo e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E diga: eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Vamos então abrir o texto em Romanos, no capítulo 8. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 8, versículo 35. Esse é o texto que nós vamos ter como base para a nossa noite, nessa terceira noite da série de mensagens Superação. Romanos 8, 35. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez? Quem sabe o perigo ou a espada? Vamos orar e eu já vou trazer um contexto para você. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, a nossa vida, Senhor, nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Aleluia. Eu quero que você volte comigo para o versículo 31. Paulo envia essa carta para os crentes em Roma, né? E ele começa dizendo: o que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32 ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, de que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau! Que texto! Eu fico empolgado quando eu leio um texto como esse. Paulo, ele estava enviando uma carta aos irmãos que estavam em Roma, e a cultura de Roma era uma cultura opressiva e extremamente agressiva. Eles tinham também o hábito de andar em promiscuidade. Os crentes que estavam naquela região geográfica, eles estavam sendo pressionados por todos os lados, a ponto de talvez não se sentirem dignos e merecedores de andarem com Deus, porque o meio em que eles estavam envolvidos era um meio muito sujo, muita corrupção acontecia naquela
terra, e eles também não conseguiam confiar ou acreditar de fato que eram amados por Deus. E talvez nesse ponto a gente precisa amadurecer cada dia mais, né? Quando pessoas, por exemplo, elas não têm convicção do amor de Deus, ou quando pessoas não têm convicção que são amadas, eu quero melhorar isso para você, elas tendem a ter uma crise de identidade. Então me parece que Paulo está curando a crise de identidade dos irmãos que estavam em Roma. Eles pensavam, olha, aqui está difícil de servir a Deus, as coisas aqui não são muito fáceis, a pressão que existe, a perseguição se levanta, e Paulo ele bate nas mesmas teclas que os irmãos estão sendo ali pressionados. Ele diz, quem é que pode nos separar do amor de Deus? Será a nudez? Ou seja, havia falta de provisão para os crentes. Será a espada? Ou seja, haviam tentativas de homicídio contra os crentes. Olha, será a perseguição? Entre todas as coisas que os crentes enfrentavam, também enfrentavam a crítica. E nessa noite o que eu quero falar com você é sobre superar a crítica. Nós já ouvimos, como eu disse no começo, a pastora Érica foi poderosa em Deus, nos ensinando a superar a terra do nunca. A pastora Juliana abriu o seu coração e de maneira sobrenatural nos conduziu a textos que nos mostram a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo a fim de superarmos a limitação humana, os prognósticos naturais, né? E aqui eu vejo que o Senhor está nos chamando nessa terceira noite. Ainda temos a quarta noite para encerrar, mas nessa terceira noite, o que o Espírito Santo me disse quando me deu essa série foi para que eu ministrasse sobre superar as críticas. Sim, é isso que nós vamos falar, porque muitos de nós estamos habituados a ouvir opiniões, críticas, assuntos bem elaborados até ao nosso próprio respeito. Satanás é específico, ele sabe muito bem desenvolver um plano para lançar um rótulo e uma ideia mentirosa ao nosso respeito. Os irmãos em Roma estavam sendo pressionados e muito criticados. Por quê? Porque quando eles davam um passo para caminhar, segundo o que a Bíblia dizia a eles, talvez muitos, entre eles mesmos, se levantavam para criticar, dizendo, olha, a situação que você se encontra, é impossível alguma coisa acontecer. E Paulo é tão pontual, ele diz, olha, o que será que pode nos separar do amor de Deus? Será a altura, os anjos, demônios, profundidade, poderes, domínios, né? Ele diz, certamente nada, eu estou convicto que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, o que te prende na crítica? O que a gente precisa aprender para superar a crítica? Nós precisamos compreender o amor de Deus, porque quando temos uma vida inclinada, ou quando nós temos o coração aberto para receber o amor de Deus e caminhar nessa revelação, qualquer coisa que falem ao nosso respeito, ela não vai decidir o nosso próximo caminho. Contudo, eu não estou dizendo que nem sempre você precisa, ou sempre você vai desprezar aquilo que falam ao seu respeito. É verdade que existem pessoas que caminham com a gente lado a lado, que podem ser como um farol para nós, né? Pontuando, iluminando o nosso próximo passo. Eu estou dizendo quanto às coisas que Satanás tem liberado para você, trazendo deformidade na sua identidade, tentando modelar a sua identidade com princípios que não são do céu, mas da terra. Então, ele diz aqui para os crentes em Roma, olha, a dificuldade em vocês em superar as críticas, porque perseguições também nos traz essa ênfase de que eles precisavam superar as críticas, né? Ele diz, vocês estão tendo muita dificuldade, sabe por quê? Vocês estão parando no que as pessoas dizem ao respeito de vocês. E aí quando vocês param para olhar para pontos fracos, pode ser que vocês fortalecem os pontos fracos. E você precisa sair desse lugar de vitimismo. Eles dizem, olha, eu não vou conseguir viver no meio da pressão. Quem sabe você aí na sua casa está acostumado a ouvir que você não produz, que você não consegue, que você não é a pessoa certa, que você não vai sair do lugar onde você está, que você não termina nada que você começa. Talvez as pessoas até na sua família, desde que você nasceu, tenham dito isso ao seu respeito, mas pelo Espírito de Deus hoje, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra para você, para quebrar esse lugar de crítica. Essas críticas nunca vão construir um lugar de edificação para você. Agora, o que pode te tirar daí? Revelação de quem você é em Cristo Jesus. Isso é poderoso, irmãos, e eu quero que você se apoie nessa palavra. Olha, é incrível olhar para o que Paulo ensinou
para todo esse povo aqui, ele estava dizendo: vocês estão parando em crítica, sabe por quê? Porque vocês estão olhando para os erros e para as falhas. Eles tinham uma dificuldade em se achar merecedores, eles tinham uma música que eles cantavam, eles tinham uma ideia que eles liberavam sobre a atmosfera, de que eles não eram dignos. E quantos de nós, às vezes, em esferas da nossa vida, a gente fica limitado aos rótulos que caíram para nós, às críticas que disseram ao nosso respeito. Então, Paulo sabia muito bem como livrar aqueles irmãos da crítica, né? Ele que foi um crítico ferrenho dos que andavam no Evangelho, dos discípulos de Jesus, depois de salvo, passou a ser criticado pelos judeus, pelos fariseus, pelos amigos que talvez ele tinha na região em que ele morava, mas também por alguns homens bons, maravilhosos inclusive, mas que não entendiam tudo que Paulo estava recebendo. E eu quero que você pense nisso. Sempre que uma crítica vier contra você e você tiver que julgá-la antes de cair em um lugar de rótulos, né? Pense se aquela crítica ela está sendo levantada porque alguém não entendeu o que você falou, porque o que acontece com Paulo vem dessa raiz. As pessoas elas tinham dificuldade em compreender a graça de Deus e inclusive os irmãos da igreja, né? Eles vieram, e eu quero que você veja comigo o que acontece em Gálatas, no capítulo 2, versículos 11 ao 14, Gálatas, capítulo 2, versículos 11 ao 14, a Bíblia diz que quando porém Cefas, ou Pedro, tá? Cefas aqui é Pedro, o Pedro que nós conhecemos, aquele Pedrão, né? Que caminhou sobre as águas. A Bíblia diz: quando porém Pedro veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face. Veja, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comia com gentios. Quando porém chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimulavam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gente, esse texto é incrível, porque nós vemos aqui, não são duas pessoas ruins, é uma família, são duas pessoas maravilhosas, tanto Pedro quanto Paulo, homens incríveis, cheios da palavra, e nessa estação aqui, cheios do Espírito Santo. O que eu quero trazer para você é que críticas podem acontecer em lugares que você não espera, não porque as pessoas te odeiam, mas porque elas não compreendem, não entenderam ainda a mensagem que você carrega, a missão que você tem. E olha, eu fiquei pensando sobre mim mesmo. Nós estamos nessa série de superação, e um dos intuitos dessa série é levantarmos em você, né, ou trazemos para você imagens, testemunhos de áreas específicas da nossa vida que nós vencemos. E eu quero te dizer que quando ainda eu não existia, minha mãe já esperava um bebê. Ela tinha o quarto arrumado para receber um bebê, inclusive todo o enxoval que ela fez foi para um bebê menino. No entanto, o ventre dela não ficava cheio, ela não engravidava. E um dia ela recebe uma ligação de um hospital, e é uma amiga que trabalha no hospital dizendo: vem pra cá que um bebê nasceu. Ela entra naquele hospital, ela dá um dinheiro para aquela mulher, para a mãe biológica daquela criança. E aí o que acontece? Ela sai daquele hospital feliz da vida com o seu novo filho no colo. No entanto, havia uma mãe biológica ali que não poderia dar conta de assumir a responsabilidade por aquele filho que ela trouxe à terra. E aí ela levou para casa dela aquele filho que ela tanto esperava, né? É incrível. E inclusive a minha mãe me conta que o nome daquela criança era para ser Murilo, mas quando ela pega o bebê, e eu estou falando de mim mesmo, eu estava tentando fazer um suspense, mas não consegui. Olha, quando ela me pega no colo, o que acontece? Ela olha para aquele bebê e ela tem o desejo de colocar, ela e meu pai, os dois desejam colocar o nome de Gustavo, e não só Gustavo, mas Luiz Gustavo Patiello Rain. Essa é a minha história, estou falando de mim mesmo. Então, quando eu falo sobre superar as críticas, eu sei o que eu estou falando. Por quê? Porque de repente encontrei uma família me encontrou, me levou para um lar, me deram dignidade. Mas uma família, né, ela tem a sua parentela, e
poucas memórias que eu tenho de quando criança, muito criança, porque talvez as memórias que eu consiga trazer para hoje são dos meus 7, 8 anos, 6 anos, mas alguns flashes de algumas coisas bem quando eu era bem novinho. Eu me lembro de talvez pairar no ar aquela dúvida, né? O que um adotado pode trazer de benefício para uma família. E pode ser que esse tema seja tão comum nos dias de hoje, mas em 1983 não era. Quem sabe até os dias de hoje não é, né? Quando nós falamos sobre um adotado, há aquela expectativa de, uau, o que esse adotado ele vai fazer nessa família? Será que ele vai se dar bem? Ou será que não é ruim você trazer para sua casa uma criança que não foi você que gerou? Enfim, tinham essas opiniões e rótulos iam saindo dessas opiniões. Eu me lembro que, apesar de ser bem tratado pela parentela, né, pairava aquela diferença no ar, né, de que o filho do Marcos e da Cida não era sangue do sangue deles. Então havia até um cuidado de alguns, até excessivo por isso, e outros, contudo, com aquela desconfiança. E eu nem encaro isso como algo que tentava me machucar, mas como Pedro aqui, quando olhou para Paulo, um adotado, Paulo, um adotado. Você sabe que ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, ou Jesus parou ele no caminho de Damasco, e ele nasceu de novo, ele não pertencia à família de Jesus, assim como Pedro, gente, também, só que a gente se esquece fácil dos lugares em que a gente saiu, né, e a gente não pode se esquecer, e eu tô só contextualizando, para a gente dar pontos específicos para você aprender a superar a crítica. Mas eu me lembro que quando criança ainda, talvez, essa atmosfera, mesmo que inconsciente, foi se levantando, né, eu tinha que aprender a superar a crítica. Então, ao invés de eu ficar pensando, pessoas têm expectativa e não sabem se eu dou um fruto bom, se eu dou um fruto ruim, ou talvez tenha um fator limitante aí, né? Tem um limite estabelecido, até porque o sangue deles não passa no meu sangue. Agora, veja, às vezes as críticas são levantadas que as pessoas não compreendem por que você. O diabo não sabe por que você. Né? Porque a Bíblia diz em Colossenses no capítulo 1, versículo 13 e 14, que Jesus nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho de seu amor, a saber, em Cristo Jesus, em quem nós temos a redenção dos pecados. Então houve um transporte. Você tinha uma família biológica, mas você foi adotado por alguém de outro reino, né? Então nós somos todos adotados, aleluia! E isso é tão maravilhoso que quando eu olho para essa fase da minha vida e quando eu penso no que a Bíblia diz a esse respeito, eu só penso assim, olha, eu vou superar a crítica, sabe por quê? Eu não tenho culpa de ser tão amado, né? Porque de fato críticas são levantadas quando pessoas são vistas como alguém que vai produzir resultados sem merecer. Então por que ela foi colocada ali? Por que fulano teve essa promoção? Por que Beltrano está nesse lugar? Por que não aquela pessoa e essa? E Deus, ele tem os seus caminhos. Foi também aos romanos que Jesus, que o Paulo, ele insiste em ministrar, né? Que Deus usa os que não são para confundir os que são. Olha que coisa maravilhosa. Quem éramos para ser? Não passamos de adotados no reino de Deus. Olha, mas eu não tenho culpa se ele me amou tanto. Então eu estou misturando o meu testemunho pessoal para te levar aquilo que Paulo estava ministrando para os crentes em Roma, porque aqueles que estavam ali sendo pressionados diziam assim, gente, esse negócio de evangelho não vai dar certo, tem muita pressão. Quem sabe alguém que está do seu lado aí na sua casa, como você tem dito, para que crer desse jeito? Para que você vai virar um sonhador? Olha, cuidado que esse negócio não vai te levar muito longe, você está ficando bitolado, você não aceita mais que ninguém dê uma opinião à sua vida, ao seu respeito. Deixa eu dizer, quem fala quem você é a palavra e não os rótulos e coisas que saem da boca de pessoas que não compreendem a sua nova realidade em Cristo Jesus. Então eu tinha caminhos para olhar aquela adoção, e sabe de uma coisa? Eu pensei, eu fui muito amado, porque tem muito amor envolvido quando você tem filhos biológicos, claro que tem, eu tenho 2, tem muito amor envolvido, e quando você os adota, tem muito amor envolvido quando você adota os filhos também. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então críticas às vezes vão ser lançadas, só porque você entendeu que você é muito amado, porque quem é muito amado sabe o valor que tem, sabe até onde vai chegar, e consegue olhar para o amanhã com esperança ou cheio de fé no coração. É por isso que talvez nós esbarramos em tantas atmosferas de críticas, né? E aí eu quero que você pense comigo o que acontece aqui em Gênesis, em 2 Timóteo, aliás, no capítulo 1, versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1,
versículo 7, vamos ver o que diz aqui. A Bíblia diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Talvez na sua Bíblia está escrito que Deus te deu espírito de ousadia. Esse poder também significa ousadia. Então diga comigo assim: eu recebi. Diga aí na sua casa: eu recebi ousadia. Mais uma vez diga: eu recebi ousadia. De fato, o que o Senhor tem nos dado, ousadia. E foi sobre essa ousadia recebida da parte de Deus que Paulo decidiu superar as críticas. E veja, ele ministrava sobre um assunto que o perseguia, né? Porque em região que ele passava, sempre tinha alguém que lembrava do passado dele. Quem sabe pessoas lembram do seu passado e querem criticá-lo porque hoje você quer iniciar uma nova caminhada com Cristo. Você vai precisar ser ousado. E eu quero te dizer uma coisa: ousadia é uma das principais estruturas para você superar a crítica. Se você quer superar a crítica, você vai ter que ser ousado em abraçar a sua missão e a sua realidade. Olha, pessoas se afastaram de Paulo, pessoas recusavam o que ele pregava, mas de fato ele tinha ousadia em dizer: eu recebi do Senhor, e o que ele me disse eu vou continuar pregando. Então não tinha morte, nem nudez, nem espada, nem as críticas, nada impediam com que ele caminhasse no seu propósito, indo para o seu destino, né? E eu quero te encorajar hoje à noite. Talvez como eu, você nasceu em uma atmosfera em que as pessoas duvidavam do seu futuro. Mas deixa eu dizer, se você tem revelação do amor de Deus, você não vai parar no nível da crítica, você vai além da crítica. Você vai passar por cima de coisas que tentam aprisioná-lo em cada esfera da vida. E deixa eu te dizer, não só quando criança, mas depois que eu cresci, parece que crítica era um estilo de vida. E até os dias de hoje, liderando uma igreja, eu me lembro que assim que eu comecei a pastorear a igreja, né, como pastor responsável por toda a igreja, olha o que tinha de gente julgando se eu seria capaz, o que tinha de gente pensando: ele é muito novo, será que ele vai conseguir? Quantas vezes eu mesmo me critiquei, né, dizendo: eu não vou conseguir aconselhar uma pessoa, eu não vou conseguir lidar com a obra no ministério, eu não vou isso, eu não vou aquilo, porque às vezes o que o diabo quer é trazer você para um lugar onde você perde a sua autoestima. E pessoas que perdem a autoestima, elas vão parar no nível da crítica. E muitas vezes eu tive que renovar a minha mente, confiando na palavra, acreditando na unção de Deus que me levantaria e me levaria acima da crítica. E não é diferente nos dias de hoje. Quem sabe quando você vai fazer um culto online, quem sabe quando você vai fazer uma camiseta, quando você vai vestir uma roupa, sempre tem alguém para dizer: olha, por que fulano vestiu essa roupa? Por que fulano prega essa mensagem? Por que fulano está nessa igreja? Por que essa igreja tem que fazer desse jeito? Por que não é desse jeito? Sempre tem doutores de poltrona para criticarem aquilo que você fala. Mas deixa eu dizer, quando você conhece o seu valor em Deus, quando você conhece o amor de Deus por você, você despreza as vozes da crítica, porque você tem um foco e uma missão. E eu me lembro tanto agora do que Neemias disse quando o Sanbalate e Tobias o criticavam, né? Ele fazendo uma obra, e haviam os críticos lá embaixo do muro, porque críticos, eles não estão fazendo nada, eles não estão produzindo nada, eles não estão empreendendo em nenhuma obra, eles só estão dando palpites, né? Que horrível essa vida de críticos. E aí eles gritavam para Sanbalate e Tobias, para Neemias, né? Sanbalate, Tobias e muitos outros. E aí Neemias mandou um recado: diga assim a eles que eu não vou descer, porque eu estou envolvido em uma grande obra. Então Neemias sabia o seu valor e a sua missão, também conhecia o seu propósito, e não eram as críticas que iam pará-lo, mas ele teve que ser ousado. Ousadia é uma chave para você superar a crítica. Talvez até hoje você foi modelado pelas críticas, com medo de inovar, com medo de assumir a sua identidade, com medo de assumir o seu jeito, de ter a sua, de andar na beca que você gosta, que você quer. A propósito, falando sobre beca, vamos comigo para Gênesis, no capítulo 37, versículo 2, e eu me lembro que quando eu assumi a igreja, né, eu pensava: olha, o meu pastor usava terno e gravata, eu preciso usar terno e gravata. Mas essa não era a minha identidade, não tenho nada contra isso, eu amo terno e gravata. Mas nos primeiros dias, a questão não era o terno e gravata, mas era eu me esconder na imagem de alguém. Assim como Davi tentava se livrar, né, de inovar, de empreender, de liderar, ou foi colocado, né, na verdade ele não tentou se livrar, Saul tentou colocá-lo na sua armadura. Assim como foi proposto a Davi: olha, não inove, não assuma a sua identidade, fica na minha identidade, né? Eu quero dizer que identidade é algo muito particular.
e a gente, para assumir a nossa identidade, vai ter que superar as críticas. Ninguém é igual a você. Aleluia. Espero que você esteja recebendo aí na sua casa. Gênesis, no capítulo 37, versículo 2. Vamos ver aqui, a Bíblia diz que tendo José 17 anos, veja, quantos anos? 17 anos, a Bíblia diz, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Aí a Bíblia continua dizendo, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então, a gente vê aqui que José era o filho mais novo, o caçula até então, né? E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Aqui tem a questão do pai, que fez diferença entre os filhos, mas também é preciso que a gente veja que José, ele tinha uma confiança muito grande no amor do pai, né? Ele não estava em dúvida quanto ao amor do pai por ele, de modo que os dois tinham uma aliança diferente do que os outros irmãos tinham com o pai. Os outros irmãos iam, trabalhavam, produziam, faziam coisas erradas, roubavam o próprio pai, e José tinha aquela aliança, aquela consciência de paternidade bem viva no meio dele, né? Na cabeça dele, no coração dele. Então ele caminhava para o campo para cuidar dos rebanhos e delatava os irmãos para o pai. Parece que é uma coisa muito ruim, mas a Bíblia diz que o conivente é pior do que aquele que pratica. Então ele tinha muita ousadia para sair daquele ambiente que, para não ser criticado, ele tinha que ser o mesmo. E quantas vezes a gente deixa de assumir a nossa identidade, ficando na mediocridade, só para a gente não ser criticado. Eu me lembro que quando comecei o chamado na música, a primeira música que eu compus para colocar num CD, para gravar num CD, para eu tirar do papel e colocar no CD, para deixar as pessoas ouvirem, olha, foi uma coisa terrível para mim. Eu tive que vencer muito esse medo de apresentar algo para alguém, alguém dissesse para mim, ó, não gostei dessa música, é chata demais, só que é horrível. E pode ser que alguém olhasse para aquela música e dissesse assim, ah, não gostei. Ninguém é obrigado a gostar do que você produz. No entanto, você também não é obrigado a carregar o fardo do gosto das pessoas para sua casa. Se você tem um propósito, uma identidade, uma missão, assume e vai no seu caminho. Certamente Deus vai colocar sábios com você, que ao invés de criticarem, vão te inspirar para te levantar, explorando de você o seu potencial máximo. E é isso que talvez José percebia, né? Que o pai estava explorando o potencial máximo de José. E a Bíblia fala que inclusive ele fez uma roupa diferente para o seu filho, porque pessoas que têm a revelação do amor de Deus ganham nova roupa. E isso é para nós também, porque como filhos de Deus, nessa nova dispensação, Ele nos deu uma sandália, nos calçou e nos deu uma nova roupa. Nós estamos vestidos de justiça, e isso é maravilhoso. E talvez quando você sai pela rua e alguém diz assim para você na fila do banco, olha, o negócio está feio, e você diz assim, eu estou vendo tudo lindo, e a pessoa diz assim, você é louco? E já começam as opiniões e as críticas. Você diz, não, eu tenho revelação do amor de Deus. E talvez se você não tenha ousadia, você nem começa esse diálogo, mas com ousadia e boa educação, porque o nosso propósito não é humilhar ninguém com a nossa verdade, né? Mas não deixar as pessoas te levar para o poço em que elas se enfiaram. Então, talvez com ousadia e boa educação, você pode até mudar o curso daquele assunto, porque você tem revelação do amor de Deus. O fato é que quando José a Bíblia diz, ganhou uma túnica do seu pai, né? Aqui em Gênesis capítulo 37, versículo 2 e 4, a Bíblia diz que os irmãos passaram a odiar José. Então veja, aquele que já era muito criticado, agora passou a ser odiado. Como superar as críticas? Tenha autoestima, meu amigo. Ouça a voz de Deus ao seu respeito, né? Não fique deixando as circunstâncias e as vozes dessa terra, até de situações, modelarem o seu próximo passo. Você precisa saber o que Deus diz ao seu respeito. Você precisa crescer no conhecimento da revelação do amor de Deus para assumir a sua identidade uma vez por todas. E veja, eles diziam, olha aí o sonhador,
tem uma roupa nova e agora começou a sonhar. Quem para esse menino? E ele crescia tanto em autoestima, que os irmãos, a fim de darem cabo na vida dele, fizeram o quê? Jogaram ele num poço. E ele estava ali agora escravo, em terra inimiga, longe da sua casa. Porque a única maneira de tentar parar alguém que superou a crítica é matar, né? Então o diabo quer fazer o que com a gente? Ele quer matar. João 10,10 diz que ele quer roubar, matar e destruir. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia e para a palavra de Deus e o que a Bíblia diz ao seu respeito, você sai de um lugar onde as situações, circunstâncias e pressões modelam o seu futuro, e você vai para um lugar, aquele lugar eu acredito que Abacuque estava. Ele disse em Abacuque capítulo 3, olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é minha força e me faz andar em lugares altos. Naturalmente nada tinha mudado, na realidade natural de Abacuque, né? Naturalmente nada tinha mudado, mas ele aprendeu a superar até a sua própria crítica, porque ele estava em volta de uma situação tão terrível, tão desgastante, tão corrompida, que ele dizia, meu Deus, até quando eu vou viver desse jeito? E os irmãos em Roma, para quem Paulo envia a carta, eles estavam cercados de promiscuidade, de corrupção, de acepção de pessoas, de indiferença, em uma cultura extremamente agressiva e de perseguição. E eles pensavam, como a gente vai ser crente com a palavra de Deus, com esses princípios, no meio dessa guerra, dessa crise que a gente se encontra? A crise quer dizer para você que você não pode superá-la. A crise quer criticá-lo, dizer que não é tempo de sorrir, de alegria, que não é tempo de cantar. A crise quer dizer a você que não é tempo de congregar, mas aqui na igreja ou aí na sua casa, você vai fazer festa e você vai mostrar para o diabo com quantos crentes se faz um culto, porque a Bíblia diz que onde 2 ou mais pessoas estivessem, ali o próprio Deus está. Então Deus que se manifesta aqui, através da unção coletiva, do nosso ajuntamento santo, Ele está aí na sua casa hoje à noite, porque você está aí na sua casa. E se Ele disse, olha, talvez Satanás ele tenha levantado uma voz, não, eu vou pará-los, porque esse povo de Deus, esse povo que ouve a palavra, esse povo que anda em fé, eu não consigo mais prendê-los, então eu preciso afastá-los da realidade que eles vivem, porque eles aprenderam a crescer em autoestima, eles aprenderam a desprezar o que eu falo a respeito deles. Eu estou parafraseando o diabo falando, porque ele tem lançado ideias, pensamentos, talvez oprimido até pessoas, para lançarem rótulos contra você. Mas em nome de Jesus, eu declaro que essa noite é a noite em que você quebra os laços com a crítica, supera essa atmosfera de fracasso e se levanta para andar na identidade que Deus te deu, cumprindo a missão e o propósito que Deus deu a você e a mais ninguém. Aleluia. Recebe do Senhor essa palavra. Agora veja, esse sonhador cresceu tanto na revelação do amor, ficou tão confiante que mesmo em terra estrangeira ele produzia, mesmo quando tudo dizia não ao redor dele, ele dava frutos. E assim é comigo e com você. Quando a gente aprende a superar a crítica, talvez um adotado, pai de tantos filhos, que coisa, não é? Talvez alguém que não fosse esperado, que produzisse nenhum resultado. Olhe para Jesus, o que diziam para ele: como é que pode alguma coisa que vem desse lugar, dessa cidade desprezível, se propor a salvar alguém? Quem sabe a sua raiz, a sua família, ou o que contam sobre a sua história, te puxa ou tenta te puxar para baixo, dizendo assim: o que uma pessoa dessa pode produzir? Qual é o ponto que ela pode se levantar, ou qual é a coisa relevante que ela pode construir na terra? Eu posso te dizer que você está às portas dos melhores dias da sua vida, em que a crítica nunca mais vai te parar, em que em tempo e fora de tempo você vai avançar e prosperar no chamado que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você leia mais um texto comigo, nós já estamos caminhando para o final, em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 19 e 20, vai para lá. Gênesis, capítulo 50, versículo 19 e 20, eu quero que você veja comigo
Como é que você sabe que você superou a crítica? Porque esse é um exercício contínuo, isso é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo todo, né? E talvez tem coisas que se levantam no nosso coração que podem sinalizar se a gente ainda está parando na esfera da crítica ou se a gente aprendeu a superar. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor marcou essa noite para nós, para que nós saíssemos de um lugar onde as críticas modelam o nosso próximo passo. As críticas nos impedem de fazer alguma coisa. As críticas nos impedem de assumir o nosso chamado, a nossa identidade, do jeito que nós temos recebido do Senhor. E é importante que você tenha consciência de que essas coisas que eu estou dizendo, propósito, missão, não é você quem cria para você mesmo, você recebe do Senhor. Então, se o Senhor te deu, isso é maravilhoso. Segue nesse caminho que vai dar certo. Agora, aqui em Gênesis, no capítulo 50, versículo 19 e versículo 20, a Bíblia diz aqui, nesses dois versículos, né, nos mostra como é que a gente pode ver que a gente superou a crítica. Eu vejo aqui, olha, a Bíblia diz: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou para o bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, José tinha tanta revelação do amor de Deus, Paulo tinha tanta revelação do amor de Deus, Gustavo tem crescido tanto na revelação do amor de Deus, que nós não vamos nos limitar a pagar o mal com o mal. Te criticam, falam de você, ou talvez as circunstâncias, o próprio Satanás quer oprimi-lo, levantando sugestões em você mesmo para te frear, para te inibir, para te deixar tímido. O que nós precisamos? Crescer na revelação da nossa identidade, do amor de Deus. Um dos maiores planos do diabo é roubar a sua identidade, mas sempre que você está firme naquilo que Deus te chamou para fazer, e sempre que você está consciente de quem você é em Cristo Jesus, sabe o que acontece? Acontece aqui como José, ele disse: ei, para os irmãos que quiseram matá-lo, fique tranquilo, eu não vou pagar com a mesma moeda. Não é porque você me criticou que eu vou criticá-lo. Aqui está a maior evidência de que José merecia o lugar que ele ocupava. Ele aprendeu a superar as críticas. E olha, eu quero te dizer, talvez você tenha colocado como causador do problema que você está vivendo as pessoas que te criticam, os problemas que se levantaram. Mas eu quero te dizer que nem pessoas, nem circunstâncias, nem problemas, nem maldição, nem o próprio Satanás, eles podem parar alguém que aprendeu a superar as críticas. Ninguém pode parar alguém que conheceu o seu propósito e que abraçou a sua missão e que vive consciente de quem é em Cristo Jesus. Ninguém pode. Tinha tudo para dar errado. O cenário desse sonhador com uma túnica diferente, né, chamado José, tinha tudo para dar errado a caminhada de Paulo. A minha caminhada talvez tinha tudo para dar errado. Mas desculpa se você me critica. Eu não tenho culpa de ter sido muito amado, né? Eu não falo com você, mas eu quero te estimular a compreender que se por acaso críticas vêm contra você, talvez seja porque você compreendeu uma faceta do amor de Deus que outras pessoas não entenderam ainda. E Pedro, quando estava ali, quando Paulo disse que resistiu Pedro face a face, disse assim: rapaz, nem você vive como um judeu. Como é que você quer que os gentios vivam como um judeu? Deixa as pessoas abraçarem a sua identidade. Então ele foi ousado. Por que ele foi ousado? Porque ele não tinha medo de morrer, se posicionando no seu propósito, na sua missão. Ele sabia quem o tinha chamado para esse propósito, e foi abraçando a sua identidade que ele construiu e que ele foi extremamente relevante. Olha, posso te dizer que nos primeiros anos da minha caminhada, construindo na igreja, me levantando ou crescendo como um pastor de uma igreja, são muitos desafios. Até hoje eles são grandes demais. Mas uma coisa eu posso testemunhar, que o espírito da crítica, ele já ficou para trás. Graças a Deus, o amor de Deus me libertou desses laços que queriam me parar em ser igual, em fazer ou só me permitir fazer o que alguém já faz, né? Eu não estou falando sobre coisas ilícitas, mas estou falando sobre você andar com Deus, consciente da presença dele e cumprir o destino que ele tem para você, e não tentar ser o que outra pessoa nasceu para ser. Então, graças a Deus, eu não sou vítima, eu fui muito amado. Graças a Deus, Paulo, apesar de apanhar,
de sofrer perseguição, nunca se viu como vítima, mas ele tinha plena compreensão da revelação do amor de Deus. Graças a Deus, José nunca se viu como vítima, porque quando encontrou aqueles que o jogaram no poço, ele disse: acaso sou eu Deus que posso julgá-los? Não. Eu estou aqui para fazer o bem. Então venham, que eu vou salvar a vida de vocês e vou salvar a vida de muitas outras pessoas também. Quando você sai da atmosfera da crítica, você supera a crítica, você vira um salvador de vidas, você vira um salvador de destinos, você vira um salvador de propósitos. Deus te levantou na terra para você ser uma voz para pessoas que precisam sair da baixa estima, de um lugar onde elas estão aprisionadas na opinião alheia, no que os outros dizem. Você é o que a Bíblia diz que você é, e ponto final. Eu quero te chamar para orar. Nós estamos terminando a nossa Quinta da Fé. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Medita nela. E eu sei que hoje, irmão, em nome de Jesus, esse espírito da crítica é quebrado e esmiuçado. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Obrigado, Pai, porque a obra em que eu leio na Bíblia é a obra que você tem feito na minha própria vida, Senhor. Obrigado porque a obra em que você faz na minha própria vida é a obra que você faz na vida daqueles que estão aqui comigo nessa transmissão hoje à noite, nesse culto de hoje à noite. Obrigado, Pai, porque você tem nos ensinado a acharmos o nosso valor no Senhor e na sua palavra, não em pontos fracos, em coisas que nos levavam para lugares errados ou erros do passado, mas olhando para você, eu posso caminhar na consciência de que eu sou muito amado, e talvez por isso mesmo criticado. Mas e daí, se o inferno se levanta para tentar nos parar, como Abacuque? Eu quero declarar que superamos as críticas e que estamos em lugares mais altos. A nossa casa, a nossa família, tudo que colocamos as mãos, e como Neemias, não vamos dar ouvidos aos críticos, porque estamos construindo uma grande obra. Pai, nesse tempo em que muitos dizem que talvez seja desnecessário congregar, que crítica infame, Senhor, nós nos levantamos com mais ousadia, declarando o que a sua palavra diz, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a voz do Senhor. Obrigado, Pai, por ousadia, para que a gente abra as portas de um novo amanhã, por ousadia, para que a gente sente nos lugares que você já preparou para nós, mas que só é possível sentar depois que saímos desse lugar de baixa estima, depois de abraçarmos a nossa identidade, depois de agarrarmos o nosso propósito e a nossa missão. Eu sei que hoje, em teu nome eu oro, e creio que hoje você está descortinando os olhos de pessoas que chegaram nesse culto sem saber como caminhar no próximo dia, mas estão aprendendo no meio das coisas que parecem que vieram para derrubar. Vão se levantar e vão construir uma história relevante nessa terra. Eu declaro isso e oro em teu nome, confiando que já foi feito. Amém, amém. Gente, que coisa maravilhosa. Seria muito melhor ter você aqui, mas que bom que você está aí comigo. A gente está junto nessa transmissão. Um grande abraço. Vamos ouvir então a nossa equipe de música nos guiando para um lugar maravilhoso. Montanhas ainda se movem, fortalezas ainda se quebram. Nós cremos em Ti e podemos ver maravilhas Tu podes fazer. Mortos ainda levantam, gigantes estão sendo mortos. Nós cremos em Ti e podemos ver maravilhas Tu podes fazer. Aqui estamos por Ti, vem e faz de novo aqui. Aqui estamos por Ti, vem e faz de novo aqui. Os corações estejam em Ti, vem e faz de novo aqui. Este é o Teu mover. Precisamos
este é o teu mover. Precisamos do teu mover. Mortos ainda levantam, gigantes estão sendo mortos. Nós cremos em ti e podemos ver maravilhas tu podes fazer. Aqui estamos por ti, vem e faz de novo aqui. Aqui estamos por ti, vem e faz de novo aqui. Que os corações estejam em ti, vem e faz de novo aqui. Este é o teu mover. Precisamos do teu mover. Este é o teu mover. Precisamos do teu mover. Milagres acontecem quando o Senhor se move. A cura está chegando aqui nesse lugar. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu chegou aqui. Milagres acontecem quando o Senhor se move. A cura está chegando. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando. Está perto pra você. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando aqui. Este é o teu mover. Precisamos do teu mover. Esse é o teu mover. Precisamos do teu mover. Aqui estamos por ti. Declare da sua casa. Vem e faz de novo aqui, Senhor. Aqui estamos. Vem e faz. Que os corações estejam em ti. Vem e faz de novo aqui. Este é o teu mover. Precisamos do teu mover. Este é o teu mover, Senhor. Precisamos do teu mover. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és tudo, Pai. Tu és tudo, Pai. Uau, que palavra! Eu acredito que assim como eu, você foi muito edificado aí do outro lado. Agora, a gente está muito feliz em mais uma vez ter você aqui e eu te espero então no nosso próximo episódio dessa incrível série Superação. Até lá!